Olá, como estão todos? Estão ansiosos pela aula de hoje? Tomara, não é? Porque olha só minha roupa. Eu estou preparada para o arrebatamento. E vocês estão? Estão? Olha, vai ser o dia mais glorioso do planeta Terra e da nossa vida inteira. Aleluia! Então, hoje nós vamos cantar uma música que fala exatamente sobre isso. Como Jesus vem em pessoa buscar a sua noiva, a igreja, para a grande festa que está preparada no céu. Então vamos ouvir essa música tão animada. Quem quiser pode cantar junto, quem souber. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Sou liberto. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa grande, maravilhosa verdade e nos ajude a viver na esperança deste dia. Amém. Amém. Então, em grego, nós vemos que se chama parousia, mas não precisa desse nome. O arrebatamento está ótimo. O arrebatamento pega a fé de pessoas
antes de Jesus e depois de Jesus. É centralizada a Bíblia inteira, a revelação de Deus, a história inteira de Deus na humanidade está centralizada na morte e ressurreição de Jesus. Então, o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo é o centro da história humana. Por isso nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, dividindo a história da humanidade. Então, esse é o fato central da revelação de Deus para nós. E a primeira vinda é garantia da segunda vinda, porque se milhares de profecias se cumpriram na primeira vinda, as outras se cumprirão na segunda vinda. E uma das promessas mais maravilhosas da segunda vinda é o arrebatamento da igreja. Então, todos os antigos, desde Adão e Eva, que acreditaram na promessa que Deus fez em Gênesis 3:15, vamos estudar outro dia em detalhes esse texto. Então, Deus prometeu que o filho da mulher, o filho de uma virgem, seria o salvador do mundo. E nós já vimos em aula anterior que essa promessa foi para o mundo inteiro. Então, nós tivemos os magos que vieram do Oriente, nós tivemos Melquisedeque, que era rei de Salém, tivemos o sogro de Moisés e uma série de outras pessoas que acreditavam nessa promessa. Então, quem morreu acreditando nessa promessa foi salvo. E nós que somos igreja, nascemos dessa promessa, não é? Então, se nós acreditamos e vivemos conforme a nossa fé, nós estamos salvos. Não vamos passar pela grande tribulação, pela ira de Deus no planeta Terra. Então, é a fé no sangue de Cristo, nesse acontecimento central da história humana que nos garante o arrebatamento. Nós temos aqui um texto maravilhoso de Mateus 24, 30 e 31, que eu resumi um pouquinho aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Os escolhidos, os que morreram com fé em Jesus Cristo. Mas quando se fala em trombeta na Bíblia, não é a trombeta romana de prata ou de metal prateado, não, é o chofar do carneiro. Cada vez que se fala em anjo tocando trombeta em Apocalipse, é esse instrumento aí, o chofar do carneiro que toca. É interessante isso, não é? A gente sempre imagina uma trombeta romana, mas não. A trombeta romana era tocada nas vitórias do imperador, na entrada triunfal em Roma. Não tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre as grandes festas e o grande dia do Senhor. Então, é o chofar do carneiro, o chifre longo. Quanto mais longo, maior o som, a amplitude do som do carneiro. Então, todos os mortos, todos os vivos, dos quatro cantos da terra, e gozado falar em quatro cantos, e a terra é redonda, né? Mas é um modo poético de falar, virão de todos os cantos, não importa quão átomos seja transformado ou pó. Então, nós continuamos em Mateus 24, o sermão profético, e Jesus explica. Disse Jesus: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Gente, isso é tão importante.
as profecias estão se cumprindo conforme a gente está estudando. Israel voltou, Israel está reconhecendo Jesus como Messias, uma série de profecias estão se cumprindo. Mas o principal é esse, o arrebatamento, que é o início de todo o movimento, segunda vinda, ninguém sabe. Ninguém tem a menor ideia. Nós temos que estar preparados, porque não sabemos em que dia e hora será. Isso ficou bem claro, e à medida que a gente for estudando, mais claro ficará essa questão de quando. Todas as pessoas que eu já presenciei na minha vida dizendo quando, o alinhamento de 4 planetas, o ano tal, tudo é papo furado. Um monte de gente vendeu tudo que tinha porque Jesus ia voltar naquele ano. Profecia falsa. Ninguém tem a menor ideia e eu não arrisco nada. Absolutamente nada. Então, nós temos ainda no sermão de Mateus, quem quiser abra sua Bíblia para acompanhar na sua Bíblia, o que Jesus continua explicando sobre esse grande dia. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então pensem bem. A arca de Noé, o dilúvio, está sendo usado como símbolo do dia em que Jesus voltar. Deus avisou a Noé em Gênesis, olha, construa uma arca que eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Vocês pensem, nunca tinha chovido. Era fato inédito, um dilúvio de chuva, tanta chuva assim. Então Noé foi construindo a arca segundo a vontade de Deus e avisando. Vai haver um dilúvio e todo mundo vai morrer afogado, porque Deus não suporta mais os pecados de vocês. Ninguém acreditou. Noé tá doido. Um dilúvio? Mas nunca choveu. Cai uma garoinha assim, nunca choveu. Cuidado com os avisos de Deus. Deus agora também está avisando. Agora, o que aconteceu quando Noé, 120 anos depois de começar a construir a arca, entrou na arca com os animais? Vamos ver a sequência. Vini. Entraram para Noé na arca, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, e o Senhor fechou a porta após ele. Vocês já pensaram? Noé, por ordem de Deus, e os animais, por ordem de Deus também, Noé não teve que ir atrás, os animais acreditaram em Deus e foram. 7 dias antes, durante 7 dias, Noé ficou na arca, a porta fechada por Deus, do lado de fora, só tinha uma porta naquela enorme arca. Não chovia. 7 dias depois começou a chover. E como o Senhor fechou a porta, não havia mais possibilidade de salvação do afogamento, do castigo. Gente, o arrebatamento será assim. A tribulação durará 7 terríveis anos. Quando exatamente será o arrebatamento, eu não aposto nada. Mas a hora que Deus fechar a porta pelo arrebatamento, a igreja for arrebatada, salvação pela graça, de graça, não vai mais existir. Quem se arrepender será salvo pelo martírio, pela graça não mais.
a porta da oportunidade da salvação pela graça acaba no dia do arrebatamento. Quem quiser ver melhor um pouco como será esse dia, pode assistir ao filme Deixados para Trás, que é baseado numa série de livros de autores evangélicos, e o primeiro é Deixados para Trás, teve um filme, passou nos cinemas de um monte de lugares, e tem um filme do Nicolas Cage, um ator famoso de Hollywood, que fez o filme do Apocalipse 1917. E daí ele é mais assim empolgante e mostra de uma certa maneira bem realista como será esse dia do arrebatamento, a confusão que haverá no planeta Terra quando todos os filhos de Deus forem arrebatados. Então vamos continuar estudando esse grande dia para nós. Então nós temos aqui uma reprodução da arca sendo montada. Gente, eu tive a oportunidade de ver nos Estados Unidos esta arca. Ela foi construída por judeus, cristãos de várias denominações, para que todos pudessem ver as dimensões extraordinárias da arca. Então, vocês veem que as pessoas parecem minúsculas diante da grandiosidade da arca que eles fizeram. E eu pude ver com filho, netos, não é? Quão grandiosa era a arca, quanta engenhosidade Noé usou para construir esse fabuloso barco. Como a arca só tinha uma porta e na Bíblia tudo fica conectado e nós temos coisas concretas servindo de símbolo para outras, então a porta da arca era concreta, e só quem estava dentro da arca se salvou do dilúvio. Agora, no Evangelho de João, Jesus afirma: eu sou a porta. Só tem uma porta para o céu, é Jesus Cristo. Uma vez, há muitos anos, eu li o primeiro livro do Paulo Coelho, antes de ele ficar super famoso, e ele falava sobre como achar a porta do céu. Gente, era tão complicado no livro. Você ia para o deserto, você fazia um jejum, você fazia um monte de coisa para poder encontrar a famosa porta do céu. E eu disse assim: Paulo, você é tão famoso, você nunca leu João? Jesus é a porta e é de graça. Não precisa ir para deserto, não precisa ir para nada disso. É só acreditar que Jesus é a porta do céu e acabou. E Jesus reafirma logo adiante no mesmo capítulo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Igual Noé. Entrou por aquela porta, foi salvo do afogamento. Não entrou, morreu. Castigo pelo pecado. E Lucas 21 faz a narração correlata de Mateus 24 e mostra outros detalhes aí que serão lidos agora. Mas a advertência de Jesus permanece: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele garante, com a vida, a morte e a ressurreição dele, que o que ele falou é sério. Então vamos ver um pouco de Lucas aí nesse trecho de 21:33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Tem tudo avisado. Como será? Nós vamos ter mais aulas aí pela frente, passo a passo.
Está tudo profetizado. E Jesus diz tanto em Mateus quanto em Lucas, mas Lucas acrescenta as outras árvores, não é? Então, olhem as árvores. Vocês sabem identificar a estação do ano pelas árvores, não sabem? Nós aqui no Brasil sabemos. Quando as árvores começam a brotar as folhas, o verão vai se aproximar, estamos na primavera e o verão vai chegar. E onde neva é mais gritante ainda, as árvores ficam completamente peladas, todas elas, menos o pinheiro, e daí explode flores e folhas na primavera. A ressurreição das árvores anuncia que o verão está próximo. Aqui, nós também temos árvores que ficam sem folhas no inverno e brotam folhas na primavera, o milagre da ressurreição, não é? E aí a gente já sabe, olha, quanto mais folhas, o verão vai chegar e essas folhas vão nos dar sombra, não é? Então, se nós identificamos a natureza pelas árvores, nós também temos que identificar os sinais que Jesus deixou para saber que está próxima a segunda vinda, a segunda parte do plano de Deus de restauração da terra pelo pecado. Então, isso que acabou de ser lido, não é? Eu quero mostrar para vocês o que está sublinhado na quarta linha. Então, não vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, vamos para a quarta linha, das preocupações deste mundo. É como nos dias de Noé. Estava todo mundo vivendo a vida numa boa. Zero preocupação com o dilúvio, era impossível, acabou. Então agora tem muito filho de Deus, muito crente vivendo como se não houvesse o arrebatamento, como se ele não tivesse mais ou menos próximo. Então vai pensando na profissão, na casa que quer comprar ou reformar, no carro que quer comprar, na faculdade que o filho vai fazer, na promoção que está querendo, na viagem agora que acabou a pandemia. Tudo isso é válido, nada disso é pecado. Por isso que eu quis destacar. Mas e a volta de Cristo? Preocupação zero. Sei lá, há 2000 anos que estão falando nessa volta. Cuidado, hein? Em Atos 1, de 6 a 11, Lucas narra a ascensão de Jesus ao céu. Então, notem aí que eu coloquei a família, porque é uma palavra difícil, eu gosto que se entenda o vocabulário da Bíblia. O verbo é ascender, que quer dizer subir. Daí vem a ascensorista, que quase não existe mais, não é? Trabalhava no elevador para subir o elevador, hoje em dia não existe mais. Ascensor é aquilo que faz subir, não é? E daí nós temos assunto, não como assunto de fofoca, mas assunto no sentido de que ele subiu. E quando eu era moça, tinha muitas mulheres chamadas Assunta, porque no catolicismo, Maria também subiu ao céu, ela também foi assunta ao céu, como Jesus. Então, tinha um monte de mulheres com o nome de Assunta. Perceberam a ligação? Os discípulos ficaram reunidos em Jerusalém até a descida do Espírito Santo, que era na festa de Pentecostes. Em Pentecostes, no judaísmo, eles festejavam quando Moisés trouxe a lei do Monte Sinai para eles, a aliança mosaica, a aliança de Deus com Israel através da lei. E agora, Pentecostes, para nós, é o dia da descida do Espírito Santo, que marca o início da igreja. Entende? E daí, Pedro, logo em seguida, faz um discurso fantástico, que
vai marcar o início das conversões. E é interessante que ele fala em aramaico, que é a língua falada na região, e cada pessoa do mundo inteiro na época entende na sua língua. Esse foi o milagre que o Espírito Santo fez. Pedro não falou num monte de línguas, cada pessoa entendeu na sua. O Espírito Santo fez a tradução simultânea para todo mundo que estava ali. Assombroso, não é? Então vamos ver o que Joel profetizou e Pedro anuncia no capítulo 2. Joel 2. Não, deixa pra lá. Então Pedro anuncia o início da era da graça, em que o sangue de Cristo lava os filhos de Deus, que automaticamente recebem o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha ocasionalmente. Então, o profeta recebia hoje e dizia, escrevia a mensagem, assim diz o Senhor. Depois ele passava um tempo sem receber, depois recebia novamente uma mensagem. Então, Isaías, por exemplo, profetizou desde que ficou adulto até ficar bem velhinho. É um livro escrito durante mais de 50 anos. Daniel também profetizou desde jovem, 20 anos, até ficar bem velhinho, com mais de 80. Então, durou mais de 50 anos a profecia dele. E agora, com a igreja, nós temos acesso ao Espírito Santo todo dia, toda hora. Nós não usamos porque não queremos, não damos valor à presença do Espírito Santo em nós, nos mostrando o que é certo, o que é errado. E nós devíamos perguntar para ele a toda hora o que é certo e o que é errado. Ele é o nosso guia, não é? E quando Pedro fala isso no seu discurso lá em Atos 2, ele já anuncia a segunda vinda. Ele já anuncia. E depois em Atos 3, ele repete o plano básico da salvação, não é? Então, vamos ver o que está escrito aí, bem claro, não é? Está aqui o texto para vocês. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Isso. Então, nós notamos aqui que Pedro afirma aquilo que eu estou afirmando para vocês. Todos os livros da Bíblia apontam para Jesus Cristo, primeira e segunda vinda, todos, sem exceção, de modo claro ou de modo mais, assim, nas entrelinhas, todos apontam, e todos apontam para esse grande dia. Então, vamos ver o que Pedro repete do profeta Joel, no grande discurso dele, capítulo 2, a partir do versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já pensaram, gente? Joel profetizou isso misturando, não é? Então, a primeira vinda, a segunda vinda. Quando haverá novo céu e nova terra, as pessoas dizem que é fim do mundo. Não, não é fim do mundo. É restauração.
criação do planeta Terra sem o pecado. Restauração, tudo é feito novamente, vamos ver isso nas próximas aulas, não é? E daí o Espírito Santo está à disposição de qualquer um que recebeu a Cristo como Salvador, qualquer um, não precisa ser um profeta especial para isso, não é? E então nós temos aqui a continuação, não é, do discurso de Pedro, no capítulo 3 de Atos, quando ele fala também sobre Jesus. Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram estes dias. Ou seja, os dias de salvação pela graça, os dias do nascimento da igreja que começou em Pentecostes. E o próprio Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos discípulos que estavam tristes no caminho de Emaús, e esses discípulos não o reconheceram, porque estavam toldados pela tristeza de que Jesus morreu e não acreditavam na ressurreição. E Jesus, conversando com eles, disse: não convinha que o Cristo, o Messias, não é, padecesse e entrasse na glória quando subisse ao céu? E começando por Moisés, lá adiante, os primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas, olha a linha, todos, explicava, todos falaram de mim, todos falaram do nascimento de Jesus, da morte do Messias, da ressurreição do Messias. Todos falaram. Vocês deviam acreditar no que está escrito na Bíblia, viu? Só faltou esse puxãozinho de orelha. Mas Jesus, na sua misericórdia, não puxou orelha, não é? Então, nós temos aqui Pedro explicando, não é? Aqui nós vamos para Paulo. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Ele foi o primeiro e ele garante que nós venceremos a morte com ele. Quem melhor explica isso é Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Paulo explica o milagre inacreditável da ressurreição. O capítulo 15 inteiro da carta é para explicar a ressurreição de Cristo e a nossa. Aleluia! Então, nós temos 1 Coríntios 3 e 4 resumidas aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vocês notem que Paulo imitou Pedro, imitou Jesus? Tem que olhar na Bíblia, as profecias. É esta ordem que eu estou seguindo e vocês que estão participando do curso estão seguindo. Quais são as profecias? E não o que o povo fala, o que a novela falou, o que o filme falou. Não, o que a Bíblia falou sobre este dia. Aí, Paulo continua, eu resumo um pouquinho aqui, não é? 1 Coríntios 15, que é um capítulo muito longo, e vamos continuar vendo o que Paulo declara. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, e vã vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É duro isso, não é? A ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da igreja, da nossa fé. O poder
de Jesus que ele divide conosco é diferente de todas as outras religiões pregadas. Você pode visitar o túmulo de Maomé, você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar N lugares de túmulos de N pessoas reverenciadas. O túmulo de Jesus, não adianta visitar. É um túmulo vazio. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Nós adoramos um Deus vivo que venceu a morte e nos dará vitória nele, junto com ele. Aleluia. E há perguntas que todo mundo faz, e Paulo está respondendo nessa carta, perguntas intrigantes e permanentes. Como é que os mortos ressuscitam? Eu já escutei essa pergunta muitas vezes. Como é o corpo que ressuscitou? E Paulo faz uma analogia, uma comparação com uma semente. Você pega uma sementinha de seja lá o que for, as crianças fazem experiência com a sementinha de feijão, né? Você semeia, ela se desmancha. Se você não semear, ela vai permanecer. Tem gente que faz um vaso bonito, assim, um vidro bonito, com sementes coloridas, de um monte de coisa diferente. Essas sementes jamais gerarão vida. Elas continuam bonitas no pote, mas elas não foram enterradas. Então, quando você semeia, a semente se desmancha na terra e daí nasce uma planta que não é parecida com a semente. Não é. Você não diz que aquela planta veio daquela semente. E daí vem uma árvore que não tem nada a ver com a semente, não é parecida. Mas essa árvore vai crescer, vai gerar um fruto, e adivinha o que tem nesse fruto? A semente! A semente está lá. Não é inacreditável? É assim que será a ressurreição. O nosso corpo é sepultado, quem não for arrebatado ainda em vida, não é? O corpo é sepultado, desmancha, e daí vai brotar a nova vida ressuscitada. Jesus, depois que ressuscitou, é o exemplo da nossa ressurreição. O corpo dele era resplandecente, mas era ele. Ele falou, olhem aqui as minhas mãos, os buracos nas minhas mãos, nos meus pés. Gente, Jesus é o único ser no céu que vai ter marcas assim no corpo. O nosso corpo ressuscitado não vai ter essas rugas, os sinais de velhice assim. Então, de acordo com a Bíblia, quem morreu criança também permanece criança no céu, tem jardins floridos para as crianças brincarem. Quem morreu jovem vai continuar jovem no céu. Quem morreu velho vai continuar, mas é um velho mais ágil, mais bonito, não é? Resplandecente. E depois Jesus aparecia aos discípulos com as portas fechadas, ou seja, nós não teremos mais essa prisão tempo-espaço, poderemos nos mover na obra de Deus, na recriação do novo céu e da nova terra. Aleluia, será maravilhoso. Mas não há, assim, descrição, há uma comparação, porque a nossa cabecinha é muito pequena para entender a grandeza disso. E aqui em 1 Coríntios 15 é um vocabulário importantíssimo que nós temos que conhecer. Corromper, em grego, é o lento apodrecimento do cadáver. Então, a semente tem que se corromper a partir do grego, não é? Depois o sentido foi mudando. A corrupção é um corpo qualquer que se desmancha, a carne se desfaz. O corruptível é a qualidade, é um adjetivo, a qualidade das coisas que podem ser estragadas, corrompidas. O incorruptível é o contrário, é impossível de estragar.
Então, nós dizemos de pessoas extremamente honestas, ele é incorruptível, não é? Meu pai, por exemplo, foi um exemplo disso. Ele foi perseguido, maltratado, mas ele não se vendia por dinheiro nenhum. Ele era incorruptível. E isso era a base da perseguição que ele sofreu. Então, o corrupto, hoje em dia, tem o sentido de moralmente podre. Por quê? Porque ele é uma pessoa que desmanchou os seus valores. Ele fisicamente continua lá, mas espiritualmente está morto e moralmente ele tem preço. Você pode comprar essa pessoa. E, na minha opinião, todo mundo que se vende barato, seja lá qual for a quantia oferecida. A corruptibilidade que Paulo fala aqui é um substantivo abstrato, é um ser que pode se desmanchar, pode morrer, pode se estragar. E a incorruptibilidade é algo que não vai mais morrer, não vai estragar. Isso me lembrou quando Jesus, em Mateus, no Sermão do Monte, fala na oposição entre os tesouros da terra e os tesouros do céu. Os tesouros na terra estragam. Eu, por exemplo, dei livros maravilhosos que eu herdei. Eu dei porque as páginas estavam soltando o pozinho da idade e os meus olhos de velha não podiam mais ler. Então, tinha que ser olhos jovens para aproveitarem aqueles livros preciosos. Então, o livro já estava se corrompendo, não é? Gerando o pozinho da velhice. E Jesus disse, colocai tesouros no céu, que são as boas obras, porque lá eles não vão estragar, estarão esperando vocês na glória. A única coisa que a gente leva desta terra para a glória são os atos de amor que a gente pratica aqui. O resto tudo se corrompe, se estraga. E em 1 Pedro, quando Jesus fala também desse prêmio que nos aguarda na glória, ele fala de uma coroa imarcessível. Aí todo mundo acha uma palavra impossível até de falar. O que isso significa? Não se desmancha como a coroa dos atletas romanos. Os atletas romanos corriam, como diz Paulo, por uma coroa corruptível, uma coroa que estragava. Gente, essa coroa era de louro mesmo, esse louro que a gente põe no feijão. Ou seja, você pega uma coroa, recebe ela fresquinha, todo mundo aplaude, você guarda essa coroa, dali a pouco ela virou pó. E o verbo macerar é muito usado por quem faz chá, ou macera alho no pilão, não é? Ou macera ervas para fazer uma pomada. Então, é você bater até desmanchar aquela planta para poder fazer a pomada, extrair o óleo, alguma coisa assim, não é? Então, Pedro está dizendo que aquela coroa dos atletas, ela ficava macerada, ela desmanchava. E a coroa que vamos receber na glória não vai desmanchar, ela é imarcessível. Não adianta cutucar com o pilão, ela não desmancha. Aleluia. Então, Paulo falou em Romanos que o salário do pecado é a morte. Deus tinha falado em Gênesis 2,17, quando proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, mesmo que fosse séculos depois. Mas Jesus vem e disse para Lázaro, no túmulo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Na ressurreição. Aleluia. Em João 3, quando Jesus explica como se tornar filho de Deus, ele diz, quem crê no Filho
tem a vida eterna, tem aqui agora e é promessa por toda a eternidade. E quem não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Qual ira? Essa de Gênesis 2,17. Você está condenado à morte. Jesus nos libertou dessa condenação. E quem não se associa à morte e ressurreição de Cristo, continua debaixo dessa condenação. E continua Paulo lá em 1 Coríntios 15, como será o arrebatamento? Como será? Então vamos ver isso lá no sermão profético de Jesus. Mateus 24, 40 e 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Vocês estão vendo? Vai ser tão de repente que 2 pessoas estão lado a lado. Uma está salva por Jesus, vai ser arrebatada e a outra ficará. Por isso, esses filmes que mostram o caos que haverá na Terra quando o piloto de avião sumir, o motorista do ônibus sumir, o motorista do carro, os bebês sumirem. Vai haver um pânico total, um caos absoluto. É isso que esses 2 filmes mostram, o Deixados para Trás e o Apocalipse, do Nicolas Cage. Então, porque um ele vai e o outro fica. Se na família todos estão preparados para a festa no céu, todos disseram sim para o convite, vai todo mundo para a glória. E a casa fica, o carro, tudo fica. Agora, se metade da família acreditou em Jesus e metade não, metade vai, metade fica. Marido e mulher dormindo na mesma cama. Depende daquilo que os 2 acreditam. Se os 2 estão aguardando o arrebatamento, os 2 vão. Senão, um pode ir, o outro ficar. Então, vai ser um caos isso aí, quando Jesus vier buscar a sua igreja. E, então, como será isso? Num piscar de olhos, como disse Jesus. Num piscar de olhos. E quando será? Nós já vimos, ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, é falso profeta. Ninguém sabe. Então, vamos continuar vendo aqui. Vamos agora para 1 Tessalonicenses, onde Paulo explica o arrebatamento. Os mortos em Cristo, de todas as épocas, ressuscitarão imediatamente antes do arrebatamento dos que estiverem vivos, e todos se encontram com Jesus nos ares. Aleluia! Então vamos ver isso em 1 Tessalonicenses 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não é maravilhoso? Não é? Vai ser uma festa tão grande. E de acordo com Apocalipse 19, nós estaremos todos juntos para bodas do Cordeiro, que veremos em outra aula. E quem será arrebatado? Quem? Quem está preparado? Então não adianta frequentar a igreja, não adianta ser pastor, presbítero,
diácono, diaconisa, não adianta pagar dízimo. Você está unido a Cristo. Você está unido. Você será arrebatado, ressuscitar com Jesus. Você não está unido, você não está nem aí para essa festa, para o convite da festa. Sinto muito, você vai ficar. Então, em Mateus 25, nós temos a famosa história, não vamos ler, não é? Das virgens sábias e as virgens imprudentes, nécias, sem juízo. As virgens sábias estavam todas elas esperando o noivo. Então, vamos entender no Antigo Testamento, na época de Jesus, como que era o casamento. O noivo é que preparava a festa, o pai do noivo dava a festa. Então, os pais do noivo e da noiva assinavam o termo de compromisso. Então, estão casados, mas não estão morando juntos. Aí o noivo ia preparar a casa, os móveis, e a noiva ia preparar o enxoval. Tapetes e mais tapetes, que os tapetes têm 1001 utilidades, de parede, de janela, de chão, de cama, de tudo. Então, cada um preparava a sua parte, e o noivo, quando tivesse tudo pronto, mandava avisar: olha, a noiva e as suas amigas, o seu cortejo, pode vir. E normalmente o noivo ia buscar a noiva com seu grupo de amigos, tocando, cantando, fazendo a maior festa. Então o noivo ia até a casa dos pais da noiva, que já estavam avisados, ia buscar a noiva. Mas esse aviso não era com antecedência. Não tinha isso de um mês antes mandar o convite de casamento. Não, não. Era pouco antes, era avisado: olha, tá pronto, vamos para a festa. O noivo saía com os amigos e a noiva chamava as amigas: vamos nos preparar para a festa. Então era mais ou menos de repente. Aí fala que é meia-noite, ou seja, pegou todo mundo dormindo. Mas as virgens que estavam esperando o noivo tinham óleo na lâmpada. Olhem como era a lâmpada de mão, que carregava na mão para enxergar de noite o caminho. Era com azeite de oliveira, né? Nós já vimos isso. E tinha o paviozinho ali. E daí, que era de algodão, né? E acendiam e iluminavam. Então, tinha que ter azeite de reserva. E quem não estava esperando é quem frequenta a igreja, está lá sempre na igreja, canta, bate palma, etc., mas não tem o óleo do Espírito Santo reservado. Não está esperando o noivo vir buscar. Está preocupado com as coisas deste mundo e não está nem um pouco preocupado com o céu. E a festa vai ficar. Então, Paulo explica no capítulo 4, ainda de 1 Tessalonicenses, onde fala o arrebatamento, ele explica, eu estou resumindo, versículo 3 a 8, em que ele explica o que precisa para você participar do arrebatamento. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Segui a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Então, há vários trechos na Bíblia, Pedro, etc., que falam que a gente tem que aguardar a volta de Cristo em santificação. É claro que a gente peca, mas para isso tem que pedir perdão todo dia, conforme João fala em sua primeira carta. Todo dia tem que lavar nossa roupa branca no sangue do Cordeiro, pedir perdão dos pecados. Então, aqui nós estamos vendo pessoas que ofendem ao seu irmão de N maneiras diferentes. E está dizendo que Deus é o vingador, porque Deus quer a nossa santificação. E todo mundo que ofende um irmão e não pede perdão,
que defrauda, ou seja, promete coisas que não cumpre, etc., e está rejeitando a Deus que mandou amar o irmão, respeitar o irmão. E daí, Deus deu o Espírito Santo para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Se a gente rejeitou o conselho do Espírito Santo, se a gente rejeitou as ordens claras de Deus na Bíblia, e ofende um irmão e não pede perdão, e faz coisas erradas contra um irmão, e mente contra um irmão, Deus é vingador. Não pediu perdão, vai ficar. Sinto muito, não está preparado para as bodas. E essas bodas são uma promessa gloriosa, esse arrebatamento. De acordo com aquilo que a gente já leu, isso nos consola. Mas é preciso estar preparado. Vigiar é viver em santidade, pedindo logo perdão, como em 1 João 1, de 6 a 9, pecou, peça perdão. Orar é meditar e viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Já vimos isso o curso inteiro. Jesus virá como um ladrão. Quando menos se espera, ele virá nos buscar. Deveremos estar prontos. Aí nós chegamos numa coisa interessante que pouca gente presta atenção. A palavra dormir no Novo Testamento. A maioria das vezes, a palavra dormir no Novo Testamento, vamos ver em detalhes 1 Tessalonicenses, normalmente a palavra dormir é morrer em Cristo, morrer com Cristo. Por quê? Porque quem morre com Cristo é recebido na glória por Jesus, direto. Então, a morte para nós não é mais aquele castigo de Gênesis. Não é mais. Agora, a morte é um canal que a gente passa para entrar na glória. É como nascer de novo. Vamos nascer num reino resplandecente de luz, maravilhoso, indescritível de tão lindo. Não é mais um castigo. Então, a gente vê a diferença normalmente no rosto das pessoas no caixão. Quem morreu com Cristo está com o rosto sereno, às vezes até sorrindo. E quem morreu sem Cristo está com o rosto crispado, porque sabe que vai para o inferno. O diabo está esperando. Então, a pessoa que a família acredita que a pessoa foi promovida para a glória, foi recebida num reino infinitamente maior, onde não há dor, a pessoa chora de saudade, mas não se desespera. Olha, na festa nós vamos estar juntinhos, hein? Lado a lado. Me espera lá para a festa que eu estou indo daqui a pouco. E a pessoa que pensa que morreu, acabou, ou que não se preparou e acha que foi para o inferno, né? Quem morreu, essa pessoa se desespera muito. Se desespera muito. Nunca mais vou ver de novo. É muito triste. Então, a morte para o Filho de Deus é até, de certo modo, alegria e nos conforta nós que ficamos. Porque nós vamos junto com ele para uma festa. E a pessoa que morre sem Cristo vai para o inferno, é uma tristeza. Então, é um eufemismo, é um modo de falar. Jesus mesmo falou, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus falou, ele está dormindo. Gente, ele estava morto fazia 4 dias. E Jesus falou, ele está dormindo. Em 1 Coríntios 15, em 2 versículos, Paulo fala, adormeceu com Cristo. Mas vamos ver 1 Tessalonicenses, que é quem melhor explica. Então, vamos ver de 4:13 a 5:11, os vários significados. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu
e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos, reciprocamente, como também estáis fazendo. Então aqui Paulo explica muito bem como será, não é? Como um ladrão. E daí, no versículo 13, ele usa a palavra dormir para quem morreu em Cristo. Então, não sejam ignorantes quanto aos que dormiram, morreram em Cristo, porque você não precisa ficar triste, ele foi para a glória. E daí, no 14, ele diz, Jesus ressuscitou e vai ressuscitar os que dormem, os que morreram com Cristo. A alma está no paraíso, o corpo vai ressuscitar. E daí, no versículo 15, olha como ele repete, que nós, os que estivermos vivos quando Jesus voltar, Paulo também não sabia quando, então se incluiu, não iremos na frente dos que dormem, dos que morreram com Cristo, que estão esperando também o dia da ressurreição. E daí ele diz no versículo 16 que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas é 1/10 antes, não é? Porque daí nós, em seguida, os vivos, iremos nos encontrar todos com o corpo glorificado no céu para a festa. E daí no capítulo 5, ele vai usar os vários sentidos como vocês têm aí, que é morrer em Cristo, dormir no sentido de contrário de vigiar, imitar os filhos das trevas e descansar, não é? Então, no capítulo 5, versículo 6, diz, não durmamos como os demais deste mundo, porque os demais deste mundo não estão preparados para a segunda vinda de Cristo. Não acreditam na segunda vinda de Cristo, não é? E daí diz que eles dormem e se embriagam de noite. Porque é de noite, é no escurinho, que as pessoas fazem os piores pecados, acham que ninguém está vendo, não é? Apesar que hoje em dia tem gente bêbada e drogada o dia inteiro. Mas normalmente essas festas de orgias são à noite, no escurinho. Então não é para imitar esses que estão dormindo, porque não estão nem aí para a segunda vinda. E daí diz que nós temos que ser sóbrios e esperar, não é? E no 9 diz aquilo que eu já expliquei, não somos destinados mais à ira de Deus, que é a morte, porque nós vamos ressuscitar com Cristo que venceu a morte. Aí ele vai dizer no 10 aquilo, tanto faz ser de dia ou de noite, estejamos com o Senhor, ou seja, trabalhando ou dormindo, estejamos sempre com o Senhor. Porque quando Jesus voltar é para o planeta inteiro. Então, metade do planeta é dia, está trabalhando, e metade do planeta é noite, está dormindo.
E Jesus vai voltar para todos, estejam trabalhando ou dormindo, desde que estejam com o Senhor. Deus é longânimo, ou seja, ele tem uma paciência com elástico. Deus está dando tempo para que todos se arrependam. Vejam quantos textos nós temos e que falam que Deus está dando um tempo para o arrependimento. Nós podemos apressar a segunda vinda, orando por ela, pregando o evangelho, não é? E estando preparados, porque Deus quer a casa cheia na festa, Ele não quer a casa vazia. Eu quero encerrar voltando a 1 Coríntios 15, para deixar bem claro esse assunto, conforme Paulo explicou em 1 Coríntios 15, que o vocabulário é meio complexo, não é? Então, ele diz assim, no versículo 32 de 1 Coríntios 15, se como homem lutei em Éfeso com feras, que ele foi jogado, as feras, foi chicoteado, foi preso, não é? Que valor tem isso se os mortos não ressuscitam? Então, quem não acredita na ressurreição, o que está fazendo? Comendo e bebendo, porque vai estar morto amanhã. É isso que acontece com a nossa juventude hoje, sem esperança. Ela se droga, ela usa um monte de coisas para ficar meio louquinha, meio off, porque ela não acredita na vida após a morte. Ela não acredita na ressurreição. Então, se morreu, acabou, vamos curtir adoidado, né? É uma tristeza isso, são vidas vazias, tristes, não é? E depois ele diz que nós vamos ser transformados, não é? Aí é interessante que ele diz no versículo 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é aquele pau com ferrão na ponta que se usa para conduzir os bois ao matadouro. Então ele diz, olha, com a morte e a ressurreição de Jesus e a promessa da nossa ressurreição com Jesus, a morte perdeu o poder sobre nós. A morte não é mais uma condenação à morte, não. É uma condenação à vida eterna. É diferente. A morte não tem mais poder sobre nós. E daí ele diz aqui no 57, uma coisa muito importante. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que usa esse versículo fora do contexto. Ah, Deus me dá vitória, e é vitória sobre qualquer coisa, de repente até em matéria de futebol. Não. Deus me dá vitória sobre a morte. Se eu me associar à morte e ressurreição de Jesus, eu, por meio de Jesus, venci a morte. A morte não tem mais poder sobre mim. Eu vou morrer, mas eu estarei com Cristo, o que é infinitamente melhor do que aguentar essa vida com dores, com problemas, etc, etc. O envelhecimento, os problemas do envelhecimento. Vocês percebem onde que está a vitória? Aleluia! Nós seremos ressuscitados e arrebatados à glória por uma grande festa no céu, desde Adão e Eva até os dias em que Jesus chamar a sua igreja para o seu reino de glória. Amém.